Ezequiel 12:17 diz: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: Chegarão os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. A continuidade dessa revelação dada a Ezequiel, essa contenda de Deus, vamos assim dizer, ela invade o capítulo 13 e vai seguindo. Eu fui em algumas anotações até o verso 9 do capítulo 13. Mas cenário de Israel, que tipifica a igreja, e o fracasso em que se encontra a nação de Israel. Inclusive Ezequiel está em uma terra cativa. Ezequiel foi levado para a Babilônia, ele está ali em Babilônia, tendo visões a respeito das coisas de Deus, ele está tendo revelações, a palavra do Senhor está chegando a Ezequiel, estando ele lá no meio dos cativos, e Deus está tratando de várias coisas, e a nação de Israel se encontra no caos, e Deus não deixa de dar mais uma espetada, quando diz aqui: Israel, porque em vossos dias, ó casa rebelde, marca característica do povo de Israel, da nação judaica, rebeldia, povo de dura cerviz e obstinado de coração. E em todo o tempo, desde o princípio, quando Deus vem tratando com Abraão para instituir a nação de Israel, existe uma marca no meio deste povo, que é a rebeldia. O que não é nenhum assombro, nem assusta, porque em nossos dias vemos as mesmas coisas. Pessoas alcançadas por Deus dão as costas para Deus, pessoas que conhecem o Evangelho não resolvem pagar o preço de seguir Jesus Cristo, acham que tudo é moleza, quando no primeiro espinho, na primeira pedra, estão dizendo: opa, isso não é para mim, tchau. Mas a Bíblia diz que temos que ser fiéis até a morte. Então, nós que estamos caminhando,
o nosso dia a dia é uma vitória constante e podemos dizer que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, Deus vem dizendo: filho do homem, o teu pão vai ser com tremor, o povo dessa cidade vai beber água com susto, e Deus vem mostrando problemas que a cidade vai enfrentar. As cidades habitadas serão desoladas, a terra se tornará em assolação, e diante de todo esse caos, vocês vão saber que eu sou o Senhor, mesmo diante do caos, porque Deus não só abençoa, como também repreende, castiga. Então Deus está dizendo: vem coisas, e mesmo no meio desses horrores, vocês vão ver que eu sou o Senhor. Por quê? Porque a palavra que está dizendo que vem os horrores é a minha. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor. E aí, ele diz assim: veio ainda a minha palavra. Que ditado é esse que vós tendes aí em Israel? Que os dias vão passar, ou seja, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Quer dizer, os dias vão passar e não vai se cumprir nada. Como é que é o que eu estou ouvindo? Quer dizer que vai tudo continuar como desde o princípio. Tudo vai ser do mesmo jeito. Lembra que Pedro deixa esta palavra lá no final nas suas cartas? A mesma palavra. Ele diz assim: que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, dizendo: onde está a sua volta? Desde que os pais dormiram, ou seja, desde tempos antigos, todas as coisas permanecem como sempre, como dantes, como sempre. Não mudou nada, não vem Jesus nenhum. Pedro já está deixando aquela palavra como profecia para dentro do cenário da igreja. Mas a igreja já está tipificada aqui no Antigo Testamento pela nação de Israel. E Deus está dizendo: que provérbio é esse que eu estou ouvindo? Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ou seja, os tempos vão passar e não vai ter visão que se cumpra nada. Nada vai se cumprir. Incrível como Deus realmente conhece essa essência de barro que somos nós, seres humanos. Como nós somos conhecidos por Deus, nos pensamentos, em toda a essência. Está dizendo: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes, chegará os dias e a palavra de toda a visão. E Deus começa a repreender essa nação, por quê? Porque esta nação não está credibilizando a sua palavra. Porque, irmão, veja bem, se Deus disser assim: daqui a 5 anos, ou 5 anos não, porque eu vou estar vivo, vamos dizer, imaginar um tempo em que eu não estarei vivo, daqui a 50 anos, vamos imaginar que daqui a 50 anos eu não esteja vivo. Deus disse assim: daqui a 50 anos eu vou julgar este bairro, eu vou julgar esta nação, eu vou julgar essa cidade. Daqui a 50 anos o meu chicote vai cair em cima desse lugar aqui, o meu juízo vai ser decretado daqui a 50 anos. Eu olhando para frente e vendo, poxa, daqui a 50 anos eu não estou nem vivo. Eu não tenho que desprezar a palavra do Senhor, mesmo que eu não vá estar vivo, porque o juízo e o castigo que ele está dizendo daqui a 50 anos, será sobre aqueles que estão em transgressão. Se eu hoje estiver em transgressão, eu serei vítima dos mesmos castigos, da mesma condenação, independente de ele estar dando uma palavra para daqui 50 anos. E outra coisa, se Deus dá uma palavra e eu tomo conhecimento dela, eu tenho que saber, procurar saber o que Deus quer que eu faça com essa palavra, mesmo que ela não seja para mim ou para a minha geração. Não estamos nós deixando, ouve, ó Israel, para os judeus,
quando a igreja já estiver sido arrebatada? Então, nada justifica o desprezo à palavra de Deus. E hoje você conversa com alguns crentes, né? Fazer o quê? Vamos chamar de crente. Irmão, para mim, Jesus Cristo vem nesse século. Não, nada disso, não. Eu não creio assim, não. Irmão, você já leu Mateus? Não, nunca li Mateus. Então não tem nada que crer nem descrer. Amém, irmão? Esses são os crentes que nós temos conhecido aí. Eles gostam do círculo de oração, porque lá todo mundo tem oportunidade, pode dar profetada para tudo que é canto, né? São os círculos de oração que gritam, não tem resultado nenhum. Nós não, nós temos clamado e temos visto resultado. Deus nos tem recrutado para uma obra que todos têm medo. A obra que nós estamos realizando amedronta todo mundo. Até Silas Malafaia está pregando na televisão e me chamando de palhaço e burro, porque eu entrei por um caminho do qual ele fugiu. Então, em outras palavras, qual é a cabeça dele? O cara, em vez de ir lá e continuar comendo, vivendo de dízimo e oferta e levar a vida dele tranquila, desfilando de carro novo, quem sabe comprar um jatinho, está se metendo onde não deveria. Ao contrário, eu estou me metendo onde ninguém teve coragem para se meter. Jesus Cristo vasculhou a humanidade, Estados Unidos, Nova Zelândia, Ásia, Oceania, África, vasculhou o mundo e só achou um eu. E a partir de mim vieram vocês. Então, mas passou pela casa deles também, mas eles não tiveram coragem de encarar o que nós encaramos. Somos um povo que não tem medo de arma, nem de lei de ninguém. E para mim o conceito é o seguinte: quem cria a lei é vagabundo, não tem o que fazer. Doa em quem doer. Homem digno tem que seguir lei, a da Bíblia. Se não segue a lei da Bíblia, não é digno. Então, aqui, está dizendo, vocês estão dizendo o quê? Estão desprezando a minha palavra? Então, irmão, mesmo que a palavra você diga assim, como Daniel, né? O anjo disse que é para Daniel. Daniel está dizendo, eu não entendi, não estou entendendo. Ó, Daniel, não tem como você entender mesmo. Sela as palavras desse livro, escreve isso aí e pronto. Daniel poderia dizer assim, não é nem para o meu tempo. Quem quer um livro aí? Toma aí. Desprezaria a palavra do Senhor. Ao contrário, Daniel anotou e guardou aquele livro à custa do seu próprio sangue, porque ele sabia que não seria para ele, mas seria para mim. E a obra de Deus tem que caminhar e progredir, independente das peças, dos tempos ou das estações. Então, aqui Deus está dizendo, como é que é? Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Quer dizer, estavam desprezando a palavra do Senhor. O que restava para esse povo? Restava chegar diante de Pilatos e do Messias e dizer, crucifixe aí e caia sobre nós e nossos filhos o sangue dele, solta Barrabás, desprezando a palavra do Senhor. Ou seja, em 740 anos antes de Cristo, está escrito, eis que a virgem, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Eles desprezaram. Como é que é? Isso é para tempo distante. Para tempo distante. Estamos vivendo mais nessa não. E hoje, meu irmão, a lição é a mesma. Tem crente lendo Gênesis e dizendo, isso é ultrapassado. Tem crente lendo Apocalipse e dizendo, isso não é para o meu tempo. E no entanto, assim diz o Senhor, as nuvens de Apocalipse já estão sobre a nossa cabeça. Então, decantos. Tem muita gente pateta. Gênesis, é passado. Apocalipse, é futuro. Está desprezando tanto o passado, que é lição poderosa, quanto o futuro, que você não sabe em que momento vai se cumprir. Qualquer segundo para frente é futuro.
E Deus, no seu relógio, opera bem além do que pedimos ou pensamos. Então, assim diz o Senhor: eu farei cessar esse ditado. Não vai servir mais como um provérbio. E chegará o tempo de toda palavra e de toda visão. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Deus, quando está falando aqui no verso 24, nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira na casa de Israel, não está falando das visões que ele deu, nem dos profetas que são levantados por ele, porque depois, na continuidade do capítulo do estudo, ele virá repreendendo os falsos profetas e decretando no capítulo 13, juízo dos falsos profetas. Então aqui, ele está dizendo o seguinte, está mostrando: não haverá nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada. Aqui, irmão, deixa eu explicar para você o cenário da guerra. Além de ter Ezequiel como um profeta verdadeiro, imagino que outros profetas verdadeiros contemporâneos de Ezequiel existissem aqui, embora não tivessem o mesmo ministério de que as coisas fossem escritas, mas podem ter outros profetas em que Deus não quis escrever o que tratou com eles, mas com Ezequiel tratou. Por exemplo, no tempo de Daniel, estava lá Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos que passaram pela fornalha. Mas esses amigos não escreveram nada. Quem escreveu foi Daniel. Mas esses homens eram também homens de Deus a ponto de atravessarem uma fornalha. Mas não escreveu com eles, só escreveu com Daniel. Então aqui no tempo de Ezequiel também podia ter outros profetas verdadeiros, mas o projeto de escrever era com Ezequiel. No tempo que nós estamos vivendo na restauração, eu estou escrevendo coisas que não acabam mais. Deus deu uma visão que eu estava sentado sobre uma pedra, debruçado em outra pedra que servia de mesa, e as folhas de papel caíam do céu, e eu com uma caneta de ouro trazida por um anjo, eu ia escrevendo. Aquelas folhas desciam e escrevendo, e elas iam seguindo, e aquilo não parava de jeito nenhum. Eu tenho ministério para deixar coisas escritas. Você faz parte do mesmo ministério, talvez não tenha o propósito de Deus com você de escrever nada, de gravar nada, de filmar nada. Tudo é um propósito de Deus, mas eu estou servindo a Deus nessa dispensação de uma maneira gloriosa, e você da mesma forma, cada um dentro do seu propósito. Então aqui podia ter outros profetas, só que no verso 24 Deus está falando de visão vã, adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Meu irmão, muita gente abandona o verdadeiro por causa do falso. Muita gente abandona a verdadeira profecia por causa da falsa, mentirosa e lisonjeira profecia. Lisonja é aquilo que exalta alguém. E hoje tem crente que se comporta com um espírito altivo, um orgulho idiota, exatamente quando nós éramos do tempo da macumba, que chega lá diante do caboclo, e o caboclo exalta todo mundo. Você já entrou em terreiro de macumba? Você já viu algum demônio dizer assim: ó, tu tá errado comigo? Não, é sempre: tu é meu filho, tu é o meu protegido. O demônio sempre exalta todo mundo. E tem crente que hoje não tem a mínima inteligência de perceber que vem do mundo de trevas e de pecado, e que quando chega dentro da igreja tem que ser corrigido. Igreja é lugar de correção, igreja é lugar de seleção, igreja é lugar de prumo da palavra. E quando existe o prumo da palavra, sempre que acontece de aparecer o nosso reflexo, tem mancha negra precisando ser corrigida. Mas o crente é estúpido, é cego, é incauto, é insano e não percebe. Todos nós, todo dia, precisamos de um chicote de amor de Deus. Mas tem gente que é exaltado, vai numa assembleia dessa, nos círculos de oração: olha, Deus é contigo. Que Deus é contigo? Se tem que se corrigir.
Deus vai te dar o quê? O inferno por herança? Deus vai te exaltar onde? Exaltar de quê? Tem esse confronto na nação de Israel, que tipifica a igreja. Da mesma forma existe esse confronto na igreja. A igreja que eu falo não é denominação, é reino de Deus como um todo. A gente diz assim, Jesus Cristo vai voltar no século 21. Aí tem falsos profetas por aí que dizem assim, não, ninguém sabe o dia nem a hora. É ou não é? E quem falou de dia e hora? Agora a Bíblia diz que ao servo vigilante saberá a hora em que vem o seu Senhor. Amém, meu irmão? E outra coisa, a Bíblia não diz que ninguém sabe nem dia nem hora. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Então alguém sabe. E esse que sabe tem poder para revelar a quem ele quiser. Então, mas o que acontece? Jesus Cristo está às portas, olha, desse século não passa. Alguém diz assim, não, ninguém sabe dia e hora, isso é um fanático, isso é um louco. E aí, enfraquece a fé do povo, as expectativas. Eles dizem o quê? Não, as visões é para tempos distantes. Os dias vão passar e tudo vai permanecer do mesmo jeitinho. Meu irmão, mesmo que para você Jesus Cristo volte no final desse milênio, ou que Jesus Cristo volte no 4º milênio, ou no 5º, ou no 10º, viva o seu hoje como se você fosse morrer agora. A profecia que vai acontecer com não sei daqui a quantos anos. Opa, se Deus está falando que vai condenar aquilo daqui a quantos anos, Ele condena agora também. Eu tenho que viver o prumo da palavra. Mas vem os lisonjeiros, né? E não, até Jesus voltar a gente tem muita alma para ganhar. Mentira. O que eles querem dizer é o seguinte, eu vou traduzir, né? Traduzindo. Até Jesus voltar a gente tem muito dízimo e oferta para colher. Não adianta eles não gostarem do que eu falo e sou o que tenho coragem para falar e acabou a história. Eu convivi lá dentro, nas cúpulas, recebi os mais formidáveis convites. Tudo que é denominação que você imaginar que tenha por aí, me chamou para ser pastor no meio deles, me chamou para ser diácono, me chamou para dirigir trabalho, porque desde cedo eles viram que eu tinha personalidade para servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Só que Jesus não me deixou cair nas lisonjas, não me deixou cair nos laços dos falsos evangélicos. E quando eu falo falsos evangélicos, alguns pastores dizem assim, não pode dizer isso porque o ímpio vai se escandalizar, que tenho eu com o ímpio, eu tenho a ver com Deus. Então, meu irmão, mas o que está acontecendo? Jesus volta? Não volta agora não, ninguém sabe. Ué, ninguém sabe? Tudo bem, ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas o fato é, ele vai voltar. Então eu tenho que esperar. Já que ninguém sabe quando ele vai voltar, mais um motivo eu tenho para ser duplamente vigilante. Se eu não sei quando que ele vai voltar. Se eu dissesse assim, ele volta daqui a 10 anos, então eu tenho 9 anos ainda para brincar, jogar futebol, dormir na rede. Mas se eu não sei quando ele vai voltar, ele pode voltar nessa meia-noite agora. Mas para você ver o quanto as falsas profecias, os falsos ensinamentos acabam desnorteando, desorientando o próprio povo de Deus. Mas nós, irmãos, continuamos a bater na porta do coração de alguns, tem aberto, continuamos a fazer a obra que Deus nos tem dado a realizar e temos visto frutos, e não importa quem vai ficar de pé ou quem vai cair, o que interessa é que nós façamos a nossa parte, a parte que o nosso Deus nos dá a realizar. Quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, isso não é problema nosso, nós não temos poder nem de salvar nem de condenar ninguém. O martelo do juiz não está na nossa mão. O tribunal que julga todo mundo, nós não nos assentaremos nele. Se chegarmos perto desse tribunal, é para estar na frente, nunca atrás. Então, temos que fazer a nossa parte. Então diz,
Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veja bem o que Deus fala. Vocês estão achando que as coisas são para distante, são para longe, então tá bem. O negócio é o seguinte, a partir de agora, eu vou dizer coisas que vai acontecer no meio de vocês. Aí, meu irmão, começam os horrores, né? Coisas semelhantes ao ministério de Elias, ao ministério de Eliseu, que diz assim, você aí, tu vai morrer nesse ano. Lembra Jeremias falando para o camarada lá? Olha, vai acontecer isso e isso com a nação de Israel, mas você não vai ver. Por que eu não vou ver? Porque esse ano você vai morrer. Vocês querem uma palavra que se cumpra nos dias de vocês, no tempo de vocês? Então tá bom, a palavra é essa. Se preparem para a sepultura. Aí a nação fica empolvorosa, todo mundo fica com medo, e Jeremias vai dizendo, não adianta, é só esperar para ver. Então, seguindo, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Ora, portanto, assim diz o Senhor, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. As pessoas estão dizendo assim, esse camarada está tendo visões de coisas que estão muito distantes, e aí eles desprezam, eles ignoram, mas Deus os está repreendendo. Ou seja, irmão, Deus te falou algo que é para tempo distante? Ora, mas se Ele te falou agora, é porque Ele tem um propósito agora, mesmo com aquela palavra que é para tempo distante. Ou Deus falaria inutilmente? Muitas vezes, meu irmão, presta atenção, o erro de muitas pessoas, o erro de Israel e o erro da igreja, que está tipificada em Israel. Às vezes a realidade é essa mesmo. Deus diz assim, vou julgar essa cidade, vou condenar esse povo que anda assim, 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 trarei juízo, trarei justiça, trarei espada, trarei nudez, trarei dor, trarei fome. Quando, Senhor? Daqui a 100 anos. Então não é para o meu tempo. Só que a realidade é o seguinte, você tem que olhar por que Deus está dizendo que trará esse castigo daqui a 100 anos. É porque as pessoas vão estar se comportando de uma maneira determinada. Então, os que hoje se comportam daquela mesma maneira, já estão debaixo deste castigo, deste juízo. Então, muita gente ignora. Quando Deus disse assim para Abacuque questiona, até quando, Senhor? Não julgas a nação ímpia, o opressor? Deus diz assim, eu julgarei a nação ímpia, eu julgarei o opressor. O império babilônico será por mim exterminado. Por quê? Porque eles são um povo que oprime o seu próximo, que dá de beber ao seu companheiro para que a sua nudez seja vista. Eles são um povo assassino. Então eu julgarei. Então esse castigo de Deus é para daqui a 500 anos? Então hoje eu vou viver a minha vida. Não! Se daqui a 500 anos Deus vai julgar o bêbado, o homicida, o que dá de beber ao seu companheiro para ver a sua nudez, se Ele vai julgar isso daqui a 500 anos, Ele está julgando hoje também. Porque o caráter dele é universal. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando Deus diz assim, eu trarei a espada, eu trarei o juízo, eu trarei a justiça, essa terra que hoje você vê, vai pegar fogo, os elementos ardentes se fundirão. Se eu não me corrigir, a minha vida pegará fogo. A espada vai me alcançar, a nudez vai me alcançar, mesmo que o projeto de Deus seja para fazer em uma massa popular daqui a 100, 200, 300, 500 anos, Ele hoje já está fazendo a sua obra. Por isso que Israel não podia ignorar a palavra, mesmo que ela fosse para tempos distantes. E a igreja hoje ignora. A vida que a cristandade tem vivido, de um modo geral, a vida dos que se dizem cristãos, mundo afora,
não passa de uma vergonha. Não passa de uma vergonha. Os obreiros de Jesus Cristo pregam contra os mercenários, pregam contra os políticos que roubam, e eles fazem o quê? O que fazem os obreiros de Jesus Cristo? Irmão, quando Deus pesar a mão sobre esses políticos, quais? Os que estão fora da igreja ou os que estão dentro? Quando Deus julgar esses homens ímpios que estão no poder, que julgam as coisas com injustiça, que homens ímpios que julgam as coisas com injustiça, os que estão lá fora, os que estão aqui dentro? É muito fácil projetar as coisas para o futuro, na vida dos outros. Sai do prumo que vai ver o que sobra para nós. Sai do prumo. Não se olha bem no espelho, não. Então, é isso que acontece em Israel, é isso que acontece na igreja. Uma vez, um homem disse exatamente essa frase: irmão, quando Deus baixar a mão sobre a cabeça desses políticos, eles vão ver que coisa terrível. Tá, mas se Deus baixar hoje a mão sobre a cabeça dos políticos, tem que começar derrubando o teto das igrejas, que eles estão lá dentro. Se a mão de Deus vier, ao invés de começar derrubando o Congresso e o Senado, começa a derrubar telhado de igreja. E quem se mistura com porco, farelo come. Quem se mistura com porco é manchado de lama, vive no chiqueiro. Então, por aí está cheio de profetas. A gente diz, irmão, sacerdócio é sacerdócio, política é política. Igreja e política não se mistura. Não. Tenho aqui uma profecia de Deus boa. Nós precisamos de um homem de Deus lá dentro do Congresso para defender os interesses da igreja. Quer dizer que o Espírito Santo, o poder da palavra e o sangue de Cristo já não é o bastante para defender a igreja. Qual foi o político que estava lá no Monte Carmelo com Elias? E os interesses de Deus foram muito bem defendidos. Qual era o político que estava nas portas de Jerusalém contra o exército assírio que não jogou uma flecha? E os interesses de Deus foram muito bem defendidos. Deus diz na sua palavra que Ele é os muros de Jerusalém. Como a roda de Jerusalém estão os muros, assim está o Senhor em volta do seu povo. Não precisamos de nada nem de ninguém, mas os falsos profetas dizem aí, irmão, nós precisamos de eleger alguém para defender os interesses da igreja. Que interesses? Qual interesses nós precisamos defender? Deus não precisa de ímpio para defender o interesse de justiça, Ele conta conosco. Então, meu irmão, por aí tem um monte de falso profeta. Então, você tem que saber que você está nesse conflito, o conflito das profecias. Você lança a palavra verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo, logo aquela mesma mente que recebeu a palavra verdadeira, o diabo vai lá para semear uma palavra contrária. E a palavra contrária que o diabo tem semeado, ela está saindo por detrás dos púlpitos e alcançando as pessoas. A exemplo de Israel, temos Ezequiel como verdadeiro e temos uma multidão de outros, que você vê na leitura do capítulo 13, que estão em confronto contra Ezequiel. Ezequiel lança uma palavra de verdade, mas tem um monte de gente lá lançando uma palavra de mentira. Deus está dizendo, olha, cativeiro, se acomoda aí, vocês estão em repreensão, estão em castigo, e tem outros dizendo, não, pode se preparar, Deus rapidamente vai visitar vocês, vai tirar vocês daqui, e lá vai o confronto das profecias. Então, meu irmão, capítulo 13, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o filho do homem profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouve a palavra do Senhor.
assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, estão como raposas nos desertos. Raposa é símbolo de esperteza. Não subiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Ou seja, para terminarmos aqui, adivinhações mentirosas, lisonjas, etc. Mas eles dizem o quê? Assim diz o Senhor disse. Irmão, quando você ouvir alguém dizendo assim diz o Senhor, ou o Senhor disse, vai lá para Mateus 6,6, se tranca no seu quarto e diz: Deus, confirma para mim se o Senhor realmente disse. Tem pessoas que já saíram desse ministério, não adianta chorar para voltar, saíram, por quê? Por causa de profecia. Muita gente de Assembleia de Deus veio para esse ministério e tinha que vir mesmo para conhecer o que é restauração, conhecer o arrebatamento e até, quem sabe, escapar do próprio inferno, porque como estão andando nos dias de hoje, é complicado até crer na salvação de certas pessoas. Mas profetas disseram: Deus me diz, teu lugar é lá nas assembleias. Eu nunca vi Deus tratar com ninguém a nível de denominação. Nunca vi uma coisa dessa. Teu lugar é nas assembleias, não importa qual. Se o nome tiver escrito assembleia, teu lugar é lá. Então, meu irmão, vem a adivinhação mentirosa, mas diz que assim diz o Senhor. Mas você, nesse lugar, já foi instruído para saber se verdadeiramente o Senhor disse ou não. É muito fácil. Clama a mim, a Ele, ao Senhor, e Ele te responderá. Amém, meu irmão? Então, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.